Oi, 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 povo bonito, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura da nossa Bíblia. Hoje, os três últimos capítulos do livro de Josué. Acho que finalmente vai acabar aquele rosário de nomes de cidades que a gente não conhece, não é verdade? Vamos lá, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos agora, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, em que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse: Voltais às vossas tendas com grande riqueza, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, à terra de sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites pegados do Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. Olha, o negócio nem começou, já iam brigar, né? Porque o outro construiu um altar ali do lado. Olha como é que é as coisas. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Há 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é essa que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor.
Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-nos altar, afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Ruben e filhos de Gade não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor? Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de
testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Olha, gente, ó, para ver que os mal-entendidos, eles existem desde que o mundo é mundo, né? Os caras fizeram as coisas com uma ideia, aí já virou outra, e o negócio quase vira uma guerra, foi todo mundo lá pronto para batalhar, e não era nada daquilo. Ainda bem que deu tempo de se explicar, né? Pausa para uma aguinha. Tem que tomar 3 dessas, hein? Não estou nem na metade da primeira. Capítulo 23. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas nações, por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus se afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Olha que dica preciosa, né? Conselho precioso. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Seja ingrato, pavê, seja ingrato, olha, a ira do Senhor vai cair sobre vós.
E capítulo 24, vamos lá. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu, vossos pais, do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes. E o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se, porém, o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor.
Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um na sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. E assim, com a morte de Josué e Eleazar, acaba o livro de Josué. E eu espero vocês amanhã para a gente começar o livro de Juízes. Bora, gente, que o nosso desafio, ó, tá pegando fogo. Estamos quase no meio do ano. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.